fechar nossos olhos. Convido vocês a fazerem uma respiração profunda, entrarem em contato consigo e elevarmos nosso pensamento aos nossos mentores, os espíritos amigos, nossos anjos da guarda, que sempre nos acompanham, sempre nos acompanharam durante os eventos, as atividades, os trabalhos da casa, que possam hoje iluminar, trazer toda essa luz, essa bênção de amor, de harmonia, de caridade, para que possamos beber do conhecimento que será compartilhado pela nossa amiga, nossa irmã, nossa professora Denise, e que todos nós estejamos abertos a acolher essas palavras que possam servir de conforto, esclarecimento para o nosso dia a dia. Que o Mestre Jesus derrame suas bênçãos, esse bálsamo, para que seja uma noite muito proveitosa para todos nós. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Então agora é comigo, né? Passou a bola, né, Gustavo? É isso aí. Bom, eu primeiro vou me apresentar, porque não é todo mundo que me conhece. Eu trabalho no Obreiros da Eternidade nas quintas-feiras, com a Ieda, a Sueli, a Delza, a equipe toda que trabalha de quinta-feira à tarde. Então, poucas pessoas aí de segunda-feira à noite me conhecem. E também dou aula de terça-feira, junto com o Luciano, para essa turminha legal aí do segundo ano da doutrina. Temos o curso aí no nosso centro. Então, passado da nossa apresentação, hoje, então, eu vou falar um pouquinho sobre o Pedir e Obtereis, capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, além de que a oração é algo que está em nós, é algo que é inato em nós. Nós temos isso na nossa mente, no nosso espírito, essa conexão com o nosso Criador, ela já existe em nós, é imanente em nós. Então, mas de toda forma, eu vou ser fiel aqui ao Evangelho segundo o Espiritismo e dizer o que os Espíritos nos trouxeram através de Kardec. Então, o que nós temos que destacar desses ensinamentos é que nós devemos orar sempre com o coração puro. E a primeira lição que nos pedem é que para o nosso caminho nós deixemos as inimizades, façamos as pazes com todas as pessoas, para que nós possamos realmente ter esse coração puro e elevado na oração e realmente conseguir nos conectar com Deus. Então, quanto mais nós estivermos em paz com todos, mais Deus, nós estaremos preparados para nos conectarmos com Deus. E nós devemos orar com humildade, e examinar os nossos defeitos e não as nossas qualidades. Na hora da oração é que nós devemos nos curvar humildemente e olhar todos os nossos defeitos. E com esse autoestudo nós vamos nos modificando e vamos criando uma nova imagem de nós mesmos, com essa identificação com a espiritualidade. Eles vão nos ajudando quando nós reconhecemos humildemente nossos defeitos, porque aqui ninguém é santo, estamos num planeta de provas e expiações, porque todos nós ainda temos tendências não às vezes muito boas, mas todos estamos tentando melhorar. Então, nessa hora da oração, nós não podemos mascarar. Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo que nós somos, de verdade.
Não adianta, as nossas máscaras podem funcionar muito bem na sociedade, com as outras pessoas, mas perante Deus nós nos curvamos e precisamos, nós só conseguimos ser quem nós somos. E Ele nos pede poucas palavras, mas sinceras. Hoje em dia, antigamente as religiões exigiam muitas preces em voz alta, algumas religiões ainda exigem, mas antigamente era assim que se orava. As pessoas ainda não tinham todo esse entendimento de como as coisas acontecem na espiritualidade e achava-se que orando muito tempo, muitas vezes as mesmas orações, aquilo alcançaria um melhor resultado. E nós sabemos que não é assim. Hoje nós sabemos que não é assim, e principalmente com o que os Espíritos vêm nos mostrar. Então, para eles nos mostram a eficácia da prece, como funciona. Orar eleva nosso espírito, nos conecta com a espiritualidade e pode ser atendida só não pelo que já está escrito. Então aí nós vamos entrar na questão da fatalidade. Nós podemos pedir tudo, mas o que é fatalidade? Algumas coisas que já estão escritas e tem um motivo de ser, porque Deus sabe tudo que é melhor para nós, isso nós não conseguimos mudar. Então, se a prece não pudesse mudar certas circunstâncias, todas as coisas que não são fatalidades, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Então, nós podemos muito com a prece. Pouquíssimas coisas nós não podemos com a prece. O pedir e não ser atendido muitas vezes acontece. Então, nós podemos pedir tudo, mas nem tudo é bom para nós. Então, nós vou dar um exemplo, até meio pueril. Eu quero um determinado cargo na empresa que eu trabalho. Eu quero aquele cargo, eu quero aquele trabalho, ou eu quero ingressar naquela faculdade que eu estou estudando tanto para conseguir, para ter aquela profissão que eu tanto quero. E eu peço muito a Deus que Ele me ajude, que Ele abra as portas para mim nesse sentido. E as coisas não acontecem dessa forma. Eu não posso dizer que Deus não me atendeu, que Deus não me ouviu. Ele me ouviu. E talvez Ele não tenha me atendido porque aquilo que eu pedia não era o melhor para mim. Então nós temos que pedir sim, mas temos que confiar que a nossa vida está pautada nos desígnios de Deus, no desígnio de um Deus bom, que sabe o que é melhor para nós. E nós temos que pedir com paciência, não ficar angustiados, desesperados por aquela petição. Pedir coragem. A gente às vezes pede as coisas materiais, nós temos que pedir algumas coisas para nos melhorarmos. Então a paciência, a coragem, a fé, a resignação. Luciano falou uma coisa nas nossas aulas um dia, foi muito interessante. Quem é aluno do 2º ano vai lembrar disso. Que Deus nos dá as oportunidades para desenvolver os sentimentos que nós pedimos. Nós pedimos paciência. Deus não vai lá com uma varinha de condão ou põe a mão na nossa cabeça e diz: pronto, você virou uma pessoa muito paciente. Tome toda a paciência que você quer. Aí eu quero fé. Vai lá, virei uma pessoa de fé. Não. Ele nos dá oportunidades, situações para que a gente desenvolva aquilo que nós pedimos. Esses sentimentos, essas melhorias. Então, às vezes, o que ele nos manda são problemas para que a gente consiga desenvolver esse melhoramento, essa evolução espiritual que nós estamos pedindo. Deus nos ajuda mandando bons espíritos para nos intuírem. O trabalho deve ser nosso, não existe milagre. Nós podemos rezar muito, devemos rezar muito, pedir tudo o que precisamos, mas o trabalho vai ser nosso, sempre é nosso. Até porque nós vamos receber os louros disso, ninguém vai fazer por nós.
Existe um exemplo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que acho que todos já leram, esse capítulo 27, né? Nós estamos comentando uma conversa, porque acho que todos já conhecem esse capítulo. Então ele dá o exemplo do homem que está no deserto. E ele está com muita sede, ele chega a já desmaiar, ele já está no chão, prostrado de tanta sede. E aí ele se lembra de orar, e ele se volta para Deus e pede ajuda. E naquele momento chega um espírito bom perto dele e o intui em que direção ele deve ir. E ele se levanta, ele se sente um pouco mais fortalecido, resolve caminhar numa determinada direção. E logo em seguida ele acha um regato e mata a sua sede. Então, sempre nós temos que pedir, Deus vai nos atender. E como é a ação da prece? A prece é uma invocação para Deus. Só que ele vai acontecer através de intermediários. Então são esses espíritos que trabalham na seara de Jesus, que sempre estão por perto, e são eles os intermediários. Então, nós temos que fazer uma prece. Eu vou falar para vocês como é dito a prece, como é ensinada a prece, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, como também no Livro dos Espíritos, na questão 659. Então eles dizem que nós precisamos louvar, depois agradecer e depois, se precisar, nós precisamos pedir. Então eu gostaria que a gente conversasse um pouquinho sobre a palavra louvar. Eu fiquei muitos anos sem entender o que era louvar. Às vezes eu achava que louvar era ficar dizendo hosanas, glórias, e eu não entendia muito bem como é que essa coisa de louvar funcionava. Como agradecer e como pedir, isso está fácil, mas louvar ficava algo muito assim, eu não conseguia decifrar muito bem esse louvar, pelo menos não conseguia trazer para a minha prece. Hoje eu entendo louvar com essa ligação. Quando nós paramos, fechamos os olhos, que nem agora no começo o Gustavo pediu para que nós fechássemos os olhos, nos conectássemos com a espiritualidade. Se cada um de nós um dia fechou os olhos, chamou por Deus, sentiu aquele amor, aquele reconhecimento, enalteceu o que Deus faz em nossas vidas, reconheceu que Deus é o nosso Criador e sentiu aquela emoção, aquela sensação gostosa de que nós não estamos sozinhos, que nós somos filhos desse mesmo Pai, e sentimos essa emoção, nessa hora nós estamos louvando. Não precisa de palavras, louvor é uma emoção, é uma sensação que nós temos na alma de reconhecimento, de ligação com o nosso Pai. Esse é o louvor. Só isso já seria uma oração. Só isso, de você só parar e reconhecer que é filho de Deus, de se colocar à disposição desse Pai, só isso já é uma prece. Mas nós podemos melhorar isso, podemos seguir em frente, como que eles nos pedem, gratidão. Gratidão é outra prece maravilhosa, é a melhor prece sempre. Antes de pedir, temos que agradecer. Por mais que nós precisemos pedir, às vezes nós nos interiorizamos, entramos em oração porque estamos precisando muito de alguma coisa, por nós, por alguém. Às vezes estamos em uma situação muito perigosa, de muita necessidade. Mas sempre temos o que agradecer. Sempre temos mais a agradecer do que pedir. Então, esse agradecimento é muito necessário na nossa prece. Agradecer por tudo, tanto material como espiritual,
as pessoas que nos rodeiam, agradecer pelas nossas provas. Às vezes nós só agradecemos o que é de bom, mas temos também que aprender a agradecer o que também não é tão bom. Porque às vezes o que não é tão bom é o que nos vai elevar, é o que nos vai ensinar. E quando nós confiamos mesmo na espiritualidade, nós nos deitamos e relaxamos nos braços da espiritualidade, deixamos que eles nos levem. Nós vamos atuando, mas sabendo que eles estão por perto. E depois, por final, nós fazemos o nosso pedido. Mas bem no finalzinho, bem pouquinho. Bem pouquinho é o pedido, o resto é mais agradecer e louvar. E aí a gente pode fazer essa prece, falei por nós, né, quando nós estamos com alguns problemas, nós podemos também fazer pelos outros. Temos um filho com dificuldade, ou às vezes uma comunidade inteira, às vezes com problemas aí que nós vemos seríssimos acontecer no mundo inteiro. Podemos sim, devemos muito orar pelos outros também. E só pelos vivos? Não. Pelos vivos também, pelos que já se foram. Os que estão na espiritualidade precisam muito das nossas preces. Muito. Então, na ação da prece, a gente vai falar um pouquinho agora da ação da prece. Todos os seres encarnados ou desencarnados, tudo está mergulhado no fluido cósmico universal. E esse fluido é impulsionado pela nossa vontade. Então, vamos fazer uma analogia bastante infantil, mas esclarece bem o que a gente está querendo dizer aqui. A nossa prece, vamos dizer que a nossa prece seja o nosso carro, é um carro. A estrada é o fluido cósmico universal e o motor, o combustível desse carro é a nossa fé, é a nossa vontade. Quando nós falamos, as nossas palavras aqui, vocês estão me ouvindo, porque existe o ar, e o ar está levando as ondas sonoras. Ele é o condutor das ondas sonoras. Se nós estivéssemos aqui no vácuo, vocês não estariam, minhas palavras não chegariam nem aqui no celular. O fluido cósmico, só que o nosso ar, o barulho, o som que o ar leva é muito perto, só que é muito perto. Ele é limitadíssimo. Porém, o fluido cósmico universal leva a nossa oração, o nosso pensamento, a nossa vontade ao infinito. Ele não tem barreiras. E a nossa vontade fortalece essa condução. Com certeza ela chega. Ela chega onde nós quisermos, onde nós pensarmos. O nosso pensamento cria formas de pensamento, o nosso pensamento tem uma força que nós não temos ainda condições de avaliar. Nós já sabemos mais ou menos, mas é bastante. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações e que as relações se estabelecem à distância entre os próprios encarnados. Então nós sabemos também que não são só as nossas preces que chegam à espiritualidade. A espiritualidade também se comunica conosco e nós nos comunicamos às vezes até com alguns encarnados. O nosso pensamento viaja numa velocidade imensa e não precisamos sair de onde estamos. Os espíritos podem estar em qualquer lugar, eles não precisam chegar do nosso lado, como nós pensamos materialmente. Eles captam o nosso pensamento. Uma vida de erros, de excessos e vícios também pode trazer, traz muitas dificuldades para a nossa vida. Então, quando nós estamos numa vida de erro, nós não temos que pedir outra coisa a não ser forças para conseguir mudar. Eu acredito que todos nós aqui que estamos conversando, já tivemos em alguma época da nossa vida algumas dificuldades causadas pelos nossos próprios erros.
Chico Xavier disse, acho que todos conhecem essa frase, mas eu vou repetir aqui: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. E é isso que a espiritualidade espera de nós. Espera que nós melhoremos, que nós aprendamos a viver melhor para causar menos estragos na nossa vida e das pessoas que convivem conosco. Então, as nossas ações, quando vão contra as leis de Deus, é que elas trazem os males da vida. E os males da vida, elas têm duas categorias: aquelas que Deus manda, que são as fatalidades, e não tem como nós escaparmos dessas situações. E só que muito mais do que essas que Deus manda, são os males que nós mesmos provocamos pela nossa incúria, pelos nossos vícios, pelos nossos erros. O homem é autor da maioria das suas aflições, porque ele infringe as leis de Deus. E cada defeito nosso causa uma dor. Não tem jeito de escapar. Nossas ações que eu falo, né? A grande maioria dos seres humanos nesse país, nesse planeta ainda de provas e expiações, são guiados pela ambição e são insaciáveis. Então, insaciáveis na obtenção de prazeres, alimentação completamente errada, preocupação demasiada com a aparência, com a juventude, querem muito luxo, querem muitas viagens, altos cargos nas empresas, querem muito poder. Falta muito a humildade e a caridade. E isso tem efeitos devastadores na nossa vida. Esses efeitos são quando nossas ações são guiadas por essa maledicência que ainda é característica ainda de alguns seres humanos nesse planeta. Maledicência, inveja, ciúme, crueldade, egoísmo, e aí vai, né? Soberba, preconceito, são tantas que nem precisamos dizer que nós sabemos, é só olhar o jornal, a gente já vê como é que o ser humano ainda se conduz por essa vida. Quando oramos, é como se pedíssemos bons conselhos. Eu costumo dizer que às vezes a gente senta com um amigo e conversamos, expondo nossos problemas, pedindo conselhos, e ele não sabe o que dizer para nós. Às vezes colocamos uma carga nas costas de uma mãe, de um pai, de um filho, de um amigo, de alguém próximo, e a pessoa não tem condições de nos ajudar. Então, eu acho que às vezes a gente tem que fazer isso com o nosso anjo da guarda, sentar com Jesus, além de que é bem difícil sentar com Jesus, né? Toda vez que eu me imagino que eu vou sentar do lado de Jesus, não, se eu perceber Jesus perto de mim, eu me ajoelho, caio chorando. Então não adianta eu ficar com essa coisa de que eu vou sentir Jesus do meu lado, não, porque eu vou me emocionar tanto, eu não consigo conversar nada com ele, né? Mas enfim, então a gente pode chamar alguém menos top, né? Pedir para sentar do nosso lado, nosso anjo da guarda, nosso mentor, e pedir conselhos. Olha, estou passando por essa situação. Aquela coisa você... pois ali em cima do... Não, está desligado já. Com essa fé, com essa intuição, ele vai com certeza nos ajudar. Está desligado já. E eles vão nos ajudar sem interferir. Obrigado, hein? Boa noite. Boa noite. É bastante importante. E sem contrariar as leis de Deus. Não adianta pedir coisa que não é para nós. E tudo que nós conseguirmos dessa forma, o mérito será nosso, né? É para isso que eles nos ajudam, nos intuem, mas o mérito é nosso, porque nós é que vamos ter que levantar as nossas mangas. E aí você imagina essas pessoas muito más, quando elas caem de joelhos e oram. Só que se a prece não sair do coração, a pessoa pode ser
péssima, ela pode ser cruel, ela pode ter errado muito, 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 mas ela é nosso irmão e ela pode se arrepender. Então a prece do mal, que só sai da boca para fora, não vai chegar a Deus. Então aqui eles falam até no Evangelho segundo o Espiritismo, a prece do mal no sentido de que a pessoa não está querendo ser melhor, não é? Mas a prece do bom, do piedoso, é sempre feita com fervor e sai do coração e assim alcança a Deus. Existem pessoas, todos nós conhecemos aquelas pessoas que são rezadeiras, são pessoas que têm uma fé, um poder em suas orações, e geralmente quando a gente tem assim uma avó, uma tia, uma vizinha, a gente sabe que é rezadeira mesmo, a gente pede, né, por favor, reza para mim, olha, eu vou passar por uma situação, reza aí para mim. Então a gente pede uma carona aí na fé daquela pessoa. Nós temos esse poder, é só nós sabemos, nós temos que aprender que nós também podemos ser rezadeiros. E o poder da prece é sempre pelo pensamento. E isso é em qualquer hora, é em qualquer lugar, com qualquer palavra que saia do nosso coração. Não precisa ser palavras bonitas, nada disso. E pode ser a sós ou em conjunto. Que nem a oração que o Gustavo fez. Obrigada, Gustavo, a oração inicial que ele fez. Ele veio a calhar, porque eu estava mesmo querendo me conectar com a espiritualidade, pedindo ajuda para me intuir. E quando nós fazemos uma prece em conjunto, o que eu aprendi é que nós precisamos repetir mentalmente cada palavra que a pessoa está fazendo como oração. Gustavo fez uma oração e cada palavra que ele fez, eu fiz junto, tentando trazer aquela emoção, aquele pensamento para mim também, para nós duplicarmos. Nós vamos multiplicando essa força da oração quando oramos junto com alguém, com pessoas. Mas mesmo em conjunto, nós precisamos do recolhimento. Cada um dentro de si, cada um com a sua fé, cada um com a sua conexão. Bom, mas aí a gente às vezes falando em preces em conjunto, nós às vezes lembramos aí daquelas missas em latim, alguns mantras indianos em sânscrito e outras línguas, algumas orações em outras línguas. E aí, como é que ficam essas orações? Como é que ficam essas preces que no Evangelho segundo o Espiritismo chamam de preces inteligíveis? Aí, no caso, seriam ininteligíveis, né? Então, inteligíveis porque nós estamos entendendo. As preces, nós precisamos saber o que estamos falando. Eu vou falar um pouco de mim. Às vezes preciso recitar alguns mantras em sânscrito. E aí como é que fica? Então o que eu preciso é saber o que aquilo quer dizer, qual é o cerne daquela oração ou daquele mantra, entender daqui que ele vai servir, e aí sim eu vou recitar, mas dentro de mim a minha prece está sendo com as minhas palavras. Então não adianta falar preces decoradas, ou coisas que a gente não sabe, palavras que nós não conhecemos, porque aquilo está saindo da boca para fora, não vai chegar a nenhum lugar. E aí algumas pessoas também perguntam sobre a prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Nós precisamos sim orar por eles, nós devemos sim orar por eles. Eu particularmente, algumas vezes ouvi dizer que nós não deveríamos fazer preces pelos mortos dentro das nossas casas, porque traria esses desencarnados, esses espíritos desencarnados para a nossa casa. Mas nós estamos falando numa casa espírita que nos ensina a fazer o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é uma proteção incrível para o nosso lar. Nós podemos sim fazer preces para os nossos mortos, para os nossos desencarnados, e eles não vão ficar nas nossas casas porque nós fazemos o Evangelho no Lar.
ok? Então, a dica aí é, todos nós deveremos sempre fazer o Evangelho no lar. Instruções dos Espíritos. O primeiro ato do dia, o conselho dos Espíritos é: o primeiro ato do dia é nos parar, respirar fundo e agradecer, começar nossa conexão com Deus, trazendo profundeza nessa oração, profundeza na alma. E nós precisamos reconhecer todos os benefícios recebidos. Nós sabemos que durante a noite nós saímos do corpo. Então, antes de dormir, nós já devemos dormir já com a oração feita, pedindo proteção, pedindo ajuda. Nós sabemos que nosso espírito vai, às vezes, para as nossas tendências, né? Então, nós precisamos mesmo pedir proteção, pedir ajuda e pedir que fiquem conosco, nos ajude durante a noite, nos proteja. Então, quando nós acordamos, nós temos um dia inteiro pela frente, no qual precisamos ainda de proteção, precisamos de livramento e precisamos de ajuda. Precisamos estar dispostos a trabalhar em nome de Jesus, em nome de Deus. E tudo isso nós precisamos colocar em palavras, em prece. E nós precisamos pedir para melhorarmos, né? Nós sempre precisamos pedir melhoramento para nós, força, humildade, que Deus coloque para nós o que Ele quer de nós. Nós precisamos ser o que Deus quer de nós, né? Agora, se eu precisar, eu estou acabando, encerrando a nossa conversa, e se eu precisar dizer uma única lição que eu gostaria que ficasse para vocês de hoje é: orai e vigiai o tempo todo sem cessar. Nós precisamos, eu falo, Deus nos deu um cérebro, uma mente, e o que nós fazemos dela? O que nós colocamos nela? Onde nós deixamos que ela vá? Então, nós precisamos cuidar, sim, desses pensamentos, precisamos cuidar, sim, observar o que nós estamos pensando, o que chega até nós, o que é de fora para dentro e o que é de dentro para fora. Vigiar o que chega e vigiar o que tem dentro da nossa mente. Não deixar a nossa mente vagar. Às vezes eu vejo pessoas falar, mas os pensamentos vêm, eu não sei o que fazer. Troque de pensamento, entre na oração da gratidão, escolha, você tem o poder de escolher os seus pensamentos, sim, nós temos esse poder, talvez tenha que exercitar. A gratidão é um exercício, precisamos exercitar a gratidão, essa é a melhor lição que eu posso dar para vocês. E às vezes a nossa oração não precisa ter toda essa preparação que eu falei, porque no dia a dia, para orar e vigiar o tempo todo, nós precisamos estar nessa conversa com a espiritualidade. Acho que era isso que eu precisava falar para vocês. Eu vou então só terminar aqui, olha, com um dito de Teilhard de Chardin: somos seres espirituais passando por uma experiência material. Isso nos liga à espiritualidade. E de Madre Teresa de Calcutá: as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. É isso, pessoal. Obrigada pela atenção. Era isso que eu tinha para conversar. Nós agradecemos imensamente, Denise, você ter compartilhado um pouco do seu conhecimento com a gente, do seu estudo, né? Nós sabemos que você é muito dedicada ao estudo do Espiritismo, né? E é muito generosa ao compartilhar nas aulas e aqui também durante a palestra. Então, agora a gente deixa aberto aos amigos,
se alguém tiver alguma pergunta, algum complemento, alguma colocação. Nós temos mais alguns minutos, fiquem à vontade. Pode um de cada vez, para não gerar tumulto, né? Denise? Oi, Joyce. Perguntar. E a Alessia, ela não precisa de nada especial para você fazer oração. Pode ser qualquer hora do dia, em qualquer lugar que você esteja, em qualquer situação. É essa lição que eu quero que vocês aprendam hoje. Para mim, encerra a questão se vocês entenderem isso. Essa oração pode ser desde a nossa dominical, Pai Nosso, se ele for bem sentido, se ele for bem colocado no nosso coração, que sai mesmo do nosso coração, porque a oração Pai Nosso é a coisa mais linda que nós temos, é a oração mais completa que nós temos. Só que algumas pessoas, e isso nós aprendemos desde criança, vamos rezar o Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Está pensando na compra do mercado, está pensando se vai dar tempo de sair, está pensando em outras coisas. Então, é a oração mais linda que existe, mas não está sendo feita da maneira correta. Então, às vezes, mais vale um louvor a Deus, como eu falei para vocês, se conectar com a espiritualidade, pedir proteção e agradecer pela sua vida, pelas suas coisas, pela sua saúde e tal. Isso às vezes é uma oração melhor do que falar uma oração, repetir palavras que saem da boca para fora. E essa conexão, quanto mais a gente se conecta com a espiritualidade, mais fica fácil para eles nos incluírem. Por isso que eu digo, orar e vigiar o tempo todo sem cessar é realmente uma prática que nos liga o tempo todo e cada vez nós vamos tendo mais facilidade nessa conexão. Não digo mediunidade nem nada. Nós conseguimos ser intuídos mesmo sem... Nossa vida vai tomando um rumo diferente. Nós vamos dando passos cada vez melhores. Acho que respondi. Denise, Oi. Boa noite, Érica. Boa falando. noite. Dá para Oi, escutar? Érica. Dá para escutar? Dá para escutar. Denise, eu agradeço a sua colocação, né? E você já sabe, né, do seu potencial e obrigada por compartilhar conosco. Denise, eu queria fazer uma colocação. Quando você falou dos mantras, né, me chamou muita atenção, porque há muito, a long time ago, né, muito tempo atrás na minha vida, eu frequentei um local por curiosidade, né, porque eu queria conhecer esse local, e eu lembro-me que naquele momento, talvez eu não fui no dia certo, né, eles estavam fazendo um mantra que eles precisavam ficar durante 2 horas repetindo o mesmo mantra, né? No-myo Horenge Kyo, no-myo Horenge Kyo. Então, o que aconteceu? Eu, na verdade, naquele dia, eu estava até grávida do meu primeiro filho, ele já está com 30 anos, né? Então, faz muito tempo isso. Então, eu fui por um respeito e eu não queria sair, né, do local, falar, eu vou desrespeitar. Então, eu fiquei com vontade de ir ao toalete e fiquei me segurando, né? Falei, Senhor, né, me dê fé, me ajude, que eu continue aqui, né? E, enfim, só que hoje, mais madura, com outro entendimento, eu consigo compreender aquela comunidade, porque para eles tinha um significado, mas naquele momento não tinha um significado para a minha pessoa. Então, eu complementaria o que você falou, a oração também é uma questão cultural, né? Então, existem determinados povos que têm sentido fazer aquilo, como eu adoro fazer o Pai Nosso. E muitas pessoas falam, Pai Nosso, mas o Pai Nosso é um refrigério para a minha alma, talvez para outras pessoas não. Eu só queria fazer uma colocação. Hoje, com mais maturidade, eu consigo entender que para aquela comunidade tinha um sentido. E as pessoas falavam, nossa, mas se você falar durante 2, 3 horas, vai ser algo maravilhoso. E eu não que eu não estivesse me sentindo bem, mas não tinha o significado para a minha pessoa.
Eu só queria que você fizesse esse comentário, que hoje eu consigo entender melhor e respeitar, né? Não que eu desrespeitei, mas eu não tinha significado nenhum naquele momento, mas hoje eu entendo. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Obrigada a você pela pergunta, pela colocação, muito apropriada. Eu fui participante, já fui algumas vezes na igreja messiânica e passei por essa situação. Precisava rezar, numa língua que eu não entendia e nem sabia ao menos do que se tratava, mas eu ficava lá por respeito, também fui várias vezes por respeito, e não era só isso que acontecia lá, aconteciam muitas coisas lindas, e só que essa parte era para mim era inócua, não me engrandecia, não trazia nada para mim. Algumas vezes, algumas religiões que fazem esse tipo de mantra, essa repetição, eles procuram um estado alterado de consciência, e eu não posso também desrespeitar de maneira nenhuma, mas também eu tenho que entender. E se eu estou naquele lugar, eu preciso respeitar de qualquer forma, bem colocado mesmo o que você falou. Se existe, porque nós não podemos julgar. Às vezes, para mim, eu, por exemplo, começo minha aula de yoga, um mantra, eu sei o que ele significa, mas as palavras são Sahana Bhavatu, Sahano Bunatu. Você sabe o que eu estou falando? Eu estou desejando que a nossa aula seja boa, que eu e o professor sejamos bem amigos, que não haja nenhum problema entre nós dois, aquela história toda. Então, eu respeito aquilo, mas eu sei o significado. Então, você usou a palavra corretíssima. Nós vamos conhecer, nós vamos respeitar o lugar que está nos acolhendo, abriu as portas para nós e nós vamos respeitar. Enquanto nós estamos lá, alguém está recitando às vezes um mantra, você está na sua fé, você está conversando com aquele seu Deus, orando e vigiando o tempo todo sem cessar. Então, é bem por aí mesmo, o respeito é a base de tudo. É isso mesmo, Érica. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Oi, Denise, boa noite. Boa noite. Ai, meu Deus do céu, Dani. Exposições sempre maravilhosa, viu? Obrigada. Eu que agradeço você. Eu sempre tive, assim, dificuldade, agora, graças a Deus, não mais, de mudar, alterar os pensamentos, de mudar a conexão, né? Esse vício de você ficar, às vezes, se martirizando. E eu aprendi isso com o tempo. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre o exercício da gratidão em oração. Isso daí foi muito bom para que eu pudesse aprender a trocar esses pensamentos, né? E para ajudar aí o pessoal para poder fazer essa conexão, que realmente é difícil. Perfeito, Dani. Perfeito. É o que eu falei para vocês. Se eu posso deixar alguma lição para vocês hoje, se vocês me presentearem com entendimento de uma lição, pelo menos, do que eu falei hoje, é essa. Aprender a dominar a sua mente. Nós somos donos da nossa mente. Nós somos donos do nosso querer. Nós somos donos da nossa gratidão. Nós temos que nos ver de fora para dentro, saber o que estamos pensando, perceber. A maioria das pessoas nem ao menos percebem o que estão pensando e não fazem a menor força para mudar isso. Olha, eu vou falar para você exatamente o que aconteceu há umas semanas atrás. A minha mãe conversando e falando que ela às vezes vem, ela fala, o pensamento vem, um monte de coisa. Ai, eu fico tão nervosa. Mas mãe, então para. Pense em outra coisa, domina isso, você é capaz. Não, mas os pensamentos vêm. Você é capaz. É difícil para uma pessoa que nunca aprendeu a dominar o pensamento. Isso você é capaz. E o agradecimento, às vezes você não é capaz de dominar, de trocar aquele pensamento, então coloque gratidão. Eu agradeço por tudo. Agradecer desde a mão, agradecer o dia, agradecer tudo mesmo, material e não material. E isso já muda, porque eu falo que o pensamento é como matéria. Dois pensamentos não ocupam o mesmo espaço na nossa mente. Então, se você está com um pensamento ruim, e você empurra aquele pensamento ruim com o bom, agradecendo, falando com Deus,
porque eu falo que tudo pode ser pior, né? Então, agradecendo porque não é pior, agradecendo as coisas que você é capaz de ter, enfim, sempre agradecer. A gente descobre, se não sabe agradecer sozinho, pega aí orações de gratidão, que está cheio, tem um que o Divaldo fala que é maravilhoso. Então, é sempre isso mesmo, é sempre pensar isso. Nós temos que conseguir dominar a nossa mente. É o que Deus espera de nós. Obrigada. De nada, meu amor. Bem, quero agradecer novamente a Denise, a participação de todos, e convido novamente que possamos nos concentrar, fechar nossos olhos, fazer uma respiração, nos voltar ao estado de presença, aqui e agora, de uma maneira um pouco diferente, até aproveitando o conteúdo apresentado, que a gente possa mentalmente fazer um agradecimento de algo que tenha ocorrido no nosso dia de hoje. Cada um relembrando algo, pelo menos um acontecimento e com esse sentimento de gratidão vamos vibrar pelo nosso planeta que tanto necessita nesse momento de transição dos nossos mais puros sentimentos, emoções e pensamentos. Vibremos. Vibremos por todos os amigos espirituais, desencarnados, que estão emanando toda a energia da sustentação da Terra, que eles também possam receber as nossas vibrações de apoio, de humildade, resignação. Vibremos. Vibremos por todas as pessoas que estão trabalhando na linha de frente, que estão nos propiciando continuar nossa vida de alguma maneira, que estão se doando, que estão caridosamente fazendo a roda girar ainda. Vibremos por todas essas pessoas, todos esses irmãos. E nesse momento de recolhimento, durante essa pandemia, pensemos no nosso lar, na nossa casa, as pessoas que convivem com a gente. Levemos nosso pensamento em vibração para que esse lar que habitamos possa ser um local que emana luz, que emana paz, que emana harmonia, que emana todos esses bons pensamentos, boas ações do dia a dia. Vibremos. Com esse coração agradecido, possamos pensar nos nossos mentores, nos nossos anjos da guarda, que sempre nos acompanham, esse sentimento de gratidão, eles nunca nos deixam só. Gostaria de rezar um Pai Nosso com vocês. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal.
agora e para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Gustavo. Obrigada a todos. Eu que agradeço. Bom, agradeço aí a presença de todos, agradeço aí a disponibilidade do Gustavo, da Denise, e que segunda-feira, no mesmo horário, né? Essa semana também, dia 2, teremos o aniversário do centro, então teremos uma palestra também nesse mesmo horário, não é isso, Geraldo? Vai ser com esse mesmo link, Dalmiro? Você sabe se vai ser esse Saúde, mesmo? Geraldo. Provavelmente, a gente está conseguindo aproveitar, sendo pelo LinkedIn, usar o mesmo link, que aí evita de outras, né? Mas, a princípio, vai ser o mesmo.